Olá, seja muito bem-vinda a esse canal. Eu sou Beatriz Samaia e aqui a gente fala sobre tudo o que envolve a parentalidade consciente, a maternidade com propósito e o desenvolvimento saudável dos nossos filhos. Semanalmente eu compartilho reflexões, conhecimentos, aprendizados para transformar a maternidade de um lugar que vem às vezes com peso, com exaustão, com frustração, para uma fonte de propósito, de sentido e de força. Então seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu confesso que me toca profundamente, que eu vivo diariamente e que eu imagino que vai tocar você, que é o peso invisível que a maternidade carrega. Eu nem gosto de usar muito o termo peso, mas talvez a força invisível que a maternidade carrega. E como essa força que é invisível, que ninguém vê, que ninguém aplaude, é justamente a que deixa tudo de pé. Muitas vezes, quando a gente pensa na maternidade, a gente pode pensar em fotos bonitas que a gente tem em um álbum ou num porta-retrato ou até nas nossas redes sociais. A gente pode pensar nos brinquedos que os nossos filhos têm, nas festas de aniversário que a gente faz para eles, ou até nas atividades em que eles estão participando, na rotina que a gente leva. E tudo isso parece muito perfeito por fora, né? Realmente é um retrato. Mas na verdade, nós mães sabemos que não é bem isso que sustenta a nossa vida e a formação dos nossos filhos. E é muito curioso, né? Porque quando a gente pensa nisso, a gente está sempre pensando em coisas que são visíveis aos olhos nossos e dos outros. E não é o que é visível que é o que realmente sustenta, o que é realmente o alicerce. O que sustenta é o invisível. São as coisas invisíveis que acontecem na rotina, que acontecem entre os grandes momentos, que acontece entre as grandes fotos, as lindas fotos que a gente tem, é o que acontece entre os momentos de atividade dos nossos filhos. E o que é isso que eu tô falando? Que são os pequenos gestos. É aquele olhar atento da mãe, que sustenta a segurança do filho entre uma atividade e outra. É o aconchego, é o colo que a gente oferece para os nossos filhos quando eles estão com o coração mais apertado, quando algo aconteceu que foi fora do previsto. É aquela oração que a gente faz antes de dormir, que mostra para os nossos filhos onde a gente se enraiza, onde que está a nossa força. São essas pequenas dedicações intencionais, essas pequenas doações. É a forma emocional que a gente carrega toda a rotina, que a gente carrega todas as atividades, todos os acontecimentos, que realmente sustenta não só o nosso coração de mãe, mas a formação do coração dos nossos filhos. Então é muito curioso, porque se você pensar como uma construção de uma casa mesmo, a gente pensa numa casa, o que é a primeira coisa que você pensa? Na cor da porta, na cor da parede, no rodapé, no lustre, tudo isso é aquilo que a gente vê de primeira. Mas o que realmente sustenta aquele lustre, o que realmente permite que aquela casa tenha aquela parede, é o que está embaixo disso. É o tijolo que foi colocado, foi o concreto, é o arame, enfim, é aquilo que a gente não vê. E a maternidade é exatamente isso. A gente tem o que acontece por fora, mas nós mães sabemos que existe o invisível que sustenta tudo aquilo que acontece dentro de casa. E esse invisível é muito emocional e pouco palpável aos olhos externos. Eu gosto de pensar que cada gesto invisível nosso, de mãe, é como se fosse uma semente. Então, quando a gente olha nos olhos dos nossos filhos com atenção e com intenção, a gente está plantando segurança. Quando a gente pega na mão dos nossos filhos e ajuda eles a passar por um momento desafiador, a gente está plantando confiança. Quando a gente reza com os nossos filhos ou pelos nossos filhos, a gente planta esperança, a gente planta amor. Então, são essas pequenas formas de ser mãe que a gente tem, né, ao longo do nosso dia, na nossa rotina, que realmente são as sementes que a gente vai plantando. E qual é a beleza e ao mesmo tempo o desafio de plantar uma semente? É que ela não floresce de um dia para o outro, né? Então essas sementes, elas são invisíveis no começo. Aquele olhar atento para o seu filho, aquela paciência que você teve no momento que ele precisou, aquela confiança que você deu para ele
né, tomar um próximo passo, para ele se desafiar e ser mais e conquistar mais coisas. Tudo aquilo no começo é invisível e é difícil pra gente porque ele não é mensurável. A gente não vê, não aparece em foto, não ganha curtida, não traz uma recompensa imediata, mas um dia, quando a gente menos esperar, ele vai florescer. E quando ele florescer, ele floresce na vida dos nossos filhos e na nossa vida. Eu vou contar algo que aconteceu hoje aqui em casa, que me deixou assim muito tocada e pensando realmente como as sementes são invisíveis e como a forma que a gente lida com o nosso dia a dia é transformadora e forma o coração dos nossos filhos. Eu normalmente coloco a mesa do café da manhã na noite anterior, porque eu gosto de acordar com a mesa já posta, com muitas coisas adiantadas, para que eu possa de manhã de fato estar presente com a minha família. E ontem eu não coloquei a mesa do café da manhã. E aí hoje a gente acordou, né? Eu acordo antes das crianças, eu tomei meu banho, eu tava me arrumando, a minha filha acordou, dei bom dia pra ela, eu falei, Helena, vai lá escolher a roupa que você vai usar na escola hoje. Porque a gente tem esse combinado, ela sabe as roupas que ela pode escolher e tal. E aí eu escutei um pouco de armário da cozinha abrindo e tal, e eu escutei ela falando pro meu marido, papai, olha a mesa. E aí eu pensei comigo, eu falei, será que ela fez isso que eu tô imaginando? E quando eu cheguei na sala, de fato, ela colocou a mesa do café da manhã. Ela tem 4 anos e meio. Ela não é que ela colocou a mesa, obviamente, perfeito, faltavam várias coisas, mas ela colocou um gesto de cuidado pela casa, ela demonstrou um gesto de amor pela família, e ela sabe e ela ainda falou assim, viu mamãe, eu coloquei a mesa hoje, com muito orgulho. Eu fiquei pensando, falei, nossa, todas as vezes que eu coloco a mesa e que eu mostro para ela que colocar a mesa é um ato de amor, que eu mostro que eu faço isso com alegria e não com peso, resultou, de repente floresceu em ela querer colocar a mesa sem a gente pedir. Então, a gente precisa confiar nesses pequenos gestos invisíveis. Porque, apesar da gente não ter uma recompensa imediata deles, no tempo certo, essas sementes vão florescer. E tudo que eu falo aqui, eu sempre trago um embasamento científico. E a ciência comprova isso. Existe um médico que chama Dr. Daniel Siegel, eu não sei se vocês conhecem, mas eu recomendo muito, porque ele é um médico pesquisador do desenvolvimento infantil, e ele foi ele é um grande responsável pela democratização da informação sobre a importância da primeira infância. Então, nos livros dele, ele fala muito diretamente para os pais, em uma linguagem que os pais entendem, sobre a importância da primeira infância e sobre como o cérebro da criança se desenvolve. Eu tenho vários vídeos aqui no canal, depois volta para assistir, que fala sobre o desenvolvimento cerebral da criança, como a criança não nasce com o cérebro pronto, por isso que ela tem tantas dificuldades de se regular, por isso que ela passa por esse grande desenvolvimento cognitivo e socioemocional. E ele fala que, como o cérebro da criança ele está em construção, ele se forma a partir de experiências repetidas. Ou seja, a forma que a gente repetidamente lida com o dia a dia, com o cotidiano, é o que vai formar as conexões cerebrais que a criança precisa para ter capacidade de se regular, de confiar, de explorar, de criar autoestima e de se desenvolver. Ou seja, é a forma que a gente lida com uma birra, é a forma que a gente lida com o choro, é a forma que a gente lida com o desafio que o nosso filho enfrenta, é a forma que a gente trata os outros adultos na frente dos nossos filhos, é a forma como a gente fala e lida com os nossos maridos, é a forma que a gente lida com os problemas do mundo de forma repetida, que cria essa base de rede neural que a criança vai precisar para se desenvolver e ser um adulto saudável emocionalmente, cognitivamente na vida adulta. Então, é mais do que quando eu falo muito de cotidiano, né? Porque o cotidiano ele é mais do que uma repetição de tarefas. O cotidiano envolve 1 milhão de coisas, desde a revelação de Deus, porque Deus se revela nas pequenas coisas, até a nossa luta diária, o quanto a gente se engrandece vivendo o cotidiano. E o cotidiano também tem um impacto gigantesco na construção cerebral dos nossos filhos. A criança, para ela aprender, para ela explorar,
para ela se desenvolver saudável, para ela ter capacidade de autorregulação, ela precisa de conexões neurais saudáveis e fortes. Se um dia a criança tem um pai presente, outro dia ela tem um pai ausente, um dia ela tem uma mãe paciente, outro dia uma mãe que estoura, outro dia uma mãe que abraça, outro dia uma mãe que bate, ela não consegue criar essa estrutura firme para que o cérebro se desenvolva. E ela tem a capacidade, como eu falei, de autorregulação, de explorar, de aprender, de se confiar em si mesma, de confiar no outro e de ser um adulto saudável. Então, além da gente falar do cotidiano de uma forma emocional, a gente tem a ciência respaldando isso. Ou seja, quanto mais você cuidar do invisível, daquela parte emocional invisível que permeia todo o nosso cotidiano, toda a nossa vida, mas você está literalmente esculpindo o cérebro do seu filho. E mais poderoso ninguém vê isso acontecer. Isso eu acho super profundo de pensar, super curioso e dá, assim, muito pano para manga para conversa, é que como as coisas que mais nos sustentam são as mais invisíveis. Existe um livro que é um livro infantil, ao mesmo tempo tem tantas mensagens lindas que pode ser até lida por um adulto, que é O Menino, a Raposa, o Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. É um livro lindo e que tem uma frase que é muito bonita, que eu queria até que vocês guardassem essa frase. O menino, que é uma criança, ele se olha no reflexo do lago e ele fala assim: é curioso como a gente só consegue ver por fora quando tudo que acontece é por dentro. Exatamente isso, a gente vê por fora, mas tudo que acontece, tudo que nos sustenta e sustenta a nossa casa e o desenvolvimento dos nossos filhos, da nossa família, acontece por dentro. E é bonito porque isso não é só algo que a ciência comprova. Existem diversas pessoas muito inspiradoras que falam sobre isso. São José Maria Escrivá, Santa Teresinha do Menino Jesus, Gertrude von Lefort fala isso também, sobre a beleza que está escondida no ordinário. A Gertrude, ela nos lembra algo muito bonito, assim, que a força, ela não se manifesta no palco. Aí lembra, a gente pode pensar a força, a gente também pode falar de maternidade. Então a nossa força, ela não se manifesta no palco, ela se manifesta na vida comum. A maternidade, ela não se manifesta no palco, ela se manifesta na vida comum. Aí a maternidade é essa escola do invisível. Quantas vezes nós mães nos deparamos com isso? Realmente de entender que o valor das coisas não está naquilo que recebe aplauso, que o valor das coisas não está naquilo que a gente prova para o mundo. A gente vive uma verdadeira escola do invisível quando a gente é mãe, né? O que a gente aprende? A se entregar sem aplausos, a cuidar do próximo, da nossa família, dos outros, sem ter um reconhecimento imediato e talvez nunca ter um reconhecimento. A gente aprende a fazer pelo outro sem buscar reconhecimento. A gente aprende a nos doar em silêncio, a gente abre mão de si pelo outro e isso é muito engrandecedor e ao mesmo tempo muito desafiador porque a gente vive num mundo que é materialista, que é focado em si próprio. Então quando a gente fala, né, sobre a vocação da mulher de cuidar, de se doar, isso vai completamente na contramão do que o mundo prega. De que você tem que ser feliz agora, de que você tem que fazer as suas coisas em primeiro lugar e depois você pensa no outro. Então é muito desafiador pra gente, por isso que eu brinco que é a escola do invisível mesmo, porque é uma escola, a gente precisa aprender a viver sem aplauso. A gente aprende na maternidade a viver fora do palco, a gente aprende que o que tem valor acontece dentro das nossas casas, fora do olhar das pessoas, né? Então é nesse ordinário, é nesse cotidiano, a palavra ordinária às vezes ela até gera uma repulsa das pessoas, né? Então eu troco até ordinário às vezes por cotidiano, que mora a grandeza que transforma o mundo. É a forma que nós lidamos com o que acontece dentro das nossas casas que forma cidadãos saudáveis e bons para o mundo. Então realmente a transformação do mundo acontece dentro das nossas casas, no invisível, e parte do coração da mãe. Olha que bonito, olha que força a mulher tem. E que força sutil, porque a gente pensa em força, a gente pensa em algo muito impositivo. E a força da mulher, ela não é no grito, ela não é na imposição, ela é na forma sutil de viver o ordinário.
de viver o cotidiano. O extraordinário da maternidade, olha que eu vou falar uma coisa muito bonita para vocês. O extraordinário da maternidade, ela não aparece, mas ele permanece. O que a gente deixa da nossa maternidade não é aquilo que precisa aparecer de imediato, mas é aquilo que precisa permanecer no coração dos nossos filhos. Isso sim tem valor eterno. Isso sim vale a pena. É pelo que a gente quer que permaneça no coração dos nossos filhos que a gente se doa, que a gente se entrega, que a gente cuida. Então, aquilo que nossos filhos, aquilo que a criança vai levar para a vida inteira, aí sim está o nosso valor. E aqui está uma chave importantíssima, que se a gente não aprender a valorizar o dia a dia, a valorizar o cotidiano, a valorizar o ordinário, a gente corre o risco da nossa maternidade virar um peso. E é isso que a gente tanto vê no mundo hoje. Mulheres que estão frustradas quando se tornam mães, que não entendem quem elas são depois que elas se tornam mães, que veem tudo como um peso, como um fardo, como algo que gera uma inferioridade. E assim, isso é real porque de fato o mundo, ele sempre vai nos dizer que a gente deveria estar fazendo mais, que a gente deveria se colocar em primeiro lugar, que a gente deveria mostrar mais, que a gente precisa provar mais quem a gente é. Então é super desafiador para a mãe atual viver o ordinário de forma eterna. Porque o mundo sempre vai nos levar a falar, olha, mostra o que você está fazendo, o que só tem valor se as pessoas verem. Mas a verdade não é essa. A verdade profunda tem valor aquilo que permanece, aquilo que segue com a gente. Então, quanto mais a gente tirar os nossos olhos do que é invisível e colocar os nossos olhos no que é visível, mais a nossa maternidade vai virar realmente um fardo. Quando a gente ressignifica a maternidade, a gente entende que a verdadeira força, ela vem não do que a gente mostra, mas do que a gente sustenta, de como a gente lida com cada desafio, com cada alegria, com cada momento da nossa vida. Então, quando a gente olha para o ordinário, a gente muda a nossa vida. E isso é muito profundo, porque é como se a gente tivesse ali, todos os dias, ao acordar, ao abrir os olhos, uma grande oportunidade de uma grande fonte de força, de propósito e de sentido, que está ali, na frente da gente, à frente dos nossos olhos, e a maioria das vezes a gente não enxerga. Né? E eu acho isso muito curioso, porque a gente fica buscando sentido e propósito em uma viagem sabática, ou sentido e propósito em um escape do final de semana, a gente busca sentido e propósito numa prática, enfim, que você escolha. Claro que todas essas coisas têm valores e nos ajudam, mas a verdadeira fonte de sentido e propósito, ela está em frente aos seus olhos, todos os dias na sua vida. Você só precisa ressignificar a sua maternidade. E é por isso que eu criei a Masterclass Ressignificando a Maternidade, para te mostrar que a vida cotidiana, ela pode ser a verdadeira fonte de inspiração, propósito e sentido. E que a maternidade, ela não precisa ser um peso, ela não precisa ser uma fonte de culpa. Pelo contrário, ela é uma fonte de força, uma fonte de amor e uma fonte de beleza. A gente pode viver a maternidade na sua forma mais linda. Então clica no link que a gente colocou aqui na descrição desse vídeo e participe dessa Masterclass, porque de verdade ela foi feita do meu coração de mãe, da minha experiência, das coisas que eu escutei das mães, das principais dores que eu escutei, e eu transformei tudo isso em caminhos lindos de transformação que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Um beijo, a gente se vê na próxima semana, no nosso próximo vídeo.